Graça e paz, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém? Jesus está feliz contigo depois desse carnaval? Tá? Tomara que sim, amém? Vamos abrir a nossa palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No versículo 4, nós vamos ler até o 8, depois nós vamos dar uma pequena lida também no versículo 14. Amém? Se algum irmão puder me trazer uma aguinha aqui, eu agradeceria, tá bom? Grandemente. Então diz Lucas assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. O tema de hoje, meus irmãos, é: precisamos de poder. A necessidade da igreja é poder do Espírito Santo. O grande clamor da igreja deve ser por poder. Os grandes avivamentos históricos, ao correr das histórias da igreja, com o passar dos tempos, vieram a partir de uma consciência clara de que não dá para fazer a obra de Deus sem poder de Deus. O poder de Deus, ele é a força motriz que move a igreja. O poder de Deus é aquilo que nós necessitamos dia após dia. O poder de Deus era a necessidade da igreja apostólica, é a necessidade da igreja da Idade Média, era a necessidade da igreja do século 20, 21, continua sendo hoje a maior necessidade da igreja, o poder do Espírito Santo. E nós precisamos buscar esse poder. Nós precisamos ter a plena consciência de que sem esse poder, a obra a qual nós fazemos, a qual nos prontificamos a fazer, ela é inútil, infrutífera. Sem o poder de Deus, a igreja não avança. Sem o poder de Deus, a igreja não prega. Sem o poder de Deus, a igreja não ensina. Sem o poder de Deus, não tem igreja. E esse é o grande motivo, é a grande referência a qual Lucas quer dar agora, no começo desse livro, a qual ele retrata o seu relato, que provavelmente pegou com alguns discípulos, mormente na casa de Marcos, e agora está descrevendo para nós com letras tão eloquentes a necessidade da igreja. Mas antes, o que acontece é que os apóstolos estão vindo, agora de 40 dias, na presença do Senhor Jesus após sua ressurreição. Ressurreição essa que foi colocada em xeque, em dúvida, por aqueles que eram os inimigos da cruz, os fariseus, o Império Romano. Mas se Deus tinha uma agenda plenamente completa, a ser seguida, a ser executada, a ser cumprida, Satanás também tinha a sua, pois ela foi descreditada, essa ressurreição, pois os mesmos fariseus que tinham inveja de Jesus e o crucificaram, junto ao povo daquela região, intentaram uma mentira, dizendo que ele não ressuscitou, que o corpo dele foi roubado, dizendo também, subornando outros, só um minuto, queridos, a subornar outros, dizendo que Jesus não ressuscitou.
Então, propagando assim uma mentira, fazendo com que desacreditassem desse grande fato, que é a nossa esperança, que é a nossa cátedra, que é o nosso pico do Everest da fé, é que Jesus está vivo e vivo para todo sempre. Louvado seja Deus. Mas essa mentira caiu por terra, pois logo mais Jesus aparece, primeiramente às mulheres, depois aos seus discípulos, e agora aquilo que parecia uma mentira era uma grande realidade. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, a pedra já que cobria ali o sepulcro já não está mais colocada, ela foi retirada. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Se a esperança da fé de alguns são homens, a nossa esperança é um túmulo vazio. Louvado seja Deus. Porém, queridos, a história percorre. E agora, passado alguns dias, Jesus vai lhes fazer promessas, pois a obra deve continuar. E agora, Jesus, junto dos seus discípulos, vai prometer-lhes a descida do Espírito Santo, que corresponde ao poder de Deus. O poder de Deus emana do seu Espírito. Nós não buscamos poder através de nós mesmos, nem de reuniões, nem de congressos, nem de estudos, nem nada disso. Nós buscamos poder através da oração, e esse poder é plenamente de Deus, que desce sobre nós, e nós devemos buscar Ele ainda hoje, é a grande nossa necessidade. Porém, irmãos, nós vamos ver que Jesus, ele vai fazer promessas no primeiro ponto dessa mensagem. Mas antes, note comigo que em Mateus 26, Jesus estava comendo com eles, estava ali comendo com seus discípulos, estava sentado com eles. Você vai ver também que lá em João 21, a qual Pedro está sendo restaurado ali pelo Senhor Jesus, Jesus monta um cenário com ele, a qual ele promove aquela restauração, e ali ele também está comendo com eles. Mas mais lá na frente, no livro do Apocalipse, ao qual nós estamos estudando aos domingos, você vai ver que lá em Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer que eis que está à porta e bate, e se aquele abrir a porta, ele entrará e será com ele e ele comigo. Então notem, meus irmãos, que Jesus é aquele que promete, ele é fiel para cumprir, porém antes, ele está propondo sentar-se à mesa com você. Jesus não vai lhe dar poder sem ter comunhão contigo. Jesus não vai lhe dar poder sem você ter intimidade com Ele. O que Jesus quer de você e de mim hoje é que nós nos assentemos com Ele, recebamos dEle e sejamos cheios do poder de Deus a partir da mão dEle. Louvado seja Deus. Jesus ainda está agindo no meio da sua igreja. Mas observe, meus irmãos, que o texto ele vai continuar na parte B do versículo 4, dizendo assim: não se afaste de Jerusalém, não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. E qual era a conjuntura dos fatos? Você sabe bem que Jerusalém era a capital da intelectualidade dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. Você sabe também que se o Império Romano dominou toda aquela circunregião da Ásia Menor e do Oriente Médio, no seu poderio militar, na sua força bélica, você sabe também que os greco-romanos dominaram a cultura, e a cultura helenista foi espalhada por todo aquele lugar, e agora todos aqueles falavam grego, o grego koiné, como conhecemos. Então, meus irmãos, a conjuntura era terrível. Eles estavam sendo acusados de serem mentirosos, de seguir um falso profeta, de seguir um homem cujo qual os fariseus disseram que estavam possuídos de espíritos malignos, atribuindo sim a obra do Espírito Santo a Belzebu. Você sabe também que eles estavam sendo reconhecidos pela multidão, dizendo: olha, vocês se parecem com ele, vocês têm o jeito dele, vocês se comportam como ele, vocês são discípulos dele. A conjuntura era de uma perseguição ferrenha naquele momento, cujo qual os apóstolos, os discípulos, eles estavam espalhados, dispersos, tanto que a Bíblia vai dizer que as mulheres estavam com Jesus aos pés da cruz,
e nem consta que João foi até o túmulo ver se Jesus tinha ressuscitado, ele sendo assim o apóstolo amado. Então eles estavam dispersos, estavam todos desgarrados, estavam com medo, estavam escondidos, estavam acuados. Mas agora Jesus dá uma ordem para eles: fiquem em Jerusalém. Mas por quê? Porque você tem que lembrar lá de Elias. Elias, vai diante do Acabe. Você vai lá, vai desafiar os profetas. Você vai lá, vai tocar fogo nesse profeta. Eu serei contigo. Foi lá no monte onde adoravam Baal. Foi lá que Deus destronou a divindade, a suposta divindade Baal. Lá envergonhou ali aqueles deuses. Aqueles homens foram mortos. Desceu fogo do céu. Deus fez grande coisa naquele lugar. Mas naquele tempo Israel era o lugar da vergonha. Israel estava adorando os ídolos, estava rendido à idolatria, estava rendido à promiscuidade, ao culto a deuses pagãos. E por que Deus manda Elias para lá? Por que Jesus manda os seus discípulos ficarem ali em Jerusalém? É porque eu quero que você preste atenção nisso aqui, é que o lugar da derrota será o lugar da vitória. O lugar onde você acha que está perdendo, é que Deus promoverá a sua vitória. Então fique em Jerusalém, vá diante do problema, fique nele, que é ali que Jesus vai te encher de poder. Tem muitos irmãos, queridos, e eu me coloco nisso, é óbvio, que estão pensando em desistir por tão pouca coisa. Estão pensando em ir embora, estão pensando em sair fora, levantar suas tendas, ir para outro lugar. Aí chega nesse outro lugar, é a mesma coisa que estava aqui, muda de lugar depois, é a mesma coisa, e fica nesse ciclo vicioso, buscando uma vitória, que ele devia estar buscando no lugar que ele está ali, às vezes sofrendo, às vezes sendo martirizado, às vezes ali sendo caluniado. É ali, é nesse lugar, é nesses lugares difíceis que Deus prepara a nossa restauração e nos enche de poder. São nesses lugares. Então a ordem é dada: ficar em Jerusalém. Aqui tem perseguição, aqui tem problema, aqui tem fariseu, aqui tem Império Romano, aqui tem gente querendo açoitar vocês. Talvez você esteja vivendo isso, está sendo açoitado, está sendo perseguido, não tem mais esperança, parece que tudo acabou. Mas é nesse lugar que Jesus quer te restaurar, é nesse lugar que Jesus quer te dar poder. Mas olhe comigo, meus irmãos, que terceiro lugar, ele fala agora da qualidade dessa promessa, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha, a qualidade da promessa e a comparação. A água, eles eram submersos à água, levantavam. E a água ali, ela passava pelo corpo e ela ia embora. Mas ali era um tipo de batismo, um símbolo da ressurreição do novo homem. Eu gosto das palavras de Martinho Lutero, e isso eu abro aqui um parêntese, é que nós não devemos pôr a nossa confiança de salvação no batismo, mas sim no Espírito Santo de Deus, no poder do Senhor Jesus. Pois Martinho Lutero dizia assim: eu pensava ter matado o velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Então a gente continua pecando, e é assim mesmo. Porém Jesus, falando da qualidade desse batismo, que é um batismo do Espírito Santo, faz nos lembrar o que está escrito lá em Mateus 28, e eis que estou convosco até o fim dos tempos. Se aquele batismo de João era muito bom, esse é muito melhor. Se você acha que você está vivendo na plenitude do Espírito Santo, Jesus está preparando uma porção dobrada de poder sobre a sua vida. É dobrada, diferente, melhor, infinita, não passará, vem dele, poder que desce dele. Nós precisamos desse poder, meus irmãos, nós precisamos desse poder. Mas olhe que aqui o texto, ele traz um anticlímax, que pode-se dizer assim, que está no versículo 6. Porque a visão dos apóstolos, ela estava ainda distorcida. A escatologia dos discípulos
Estava complicada ainda, estava difícil, não estava bem clara na mente deles. O que será o reino de Deus? O que será o reino de Deus? É um reino político? É um reino militar? Que reino que é esse Deus? E a visão deles estava completamente distorcida, pois esse povo já estava vindo de uma conjuntura cuja qual povos estrangeiros estavam dominando sua terra há muito tempo. Se você for dar uma passada boa num estudo, fazer um estudo minucioso a respeito do período interbíblico, você vai ver que eles tiveram as guerras macabeias, passaram por João Hircano, passaram pelo Império Greco-Macedônio, passaram por várias pessoas que não eram de suas nações. Misturaram as raças, criaram seitas políticas, criaram grupos partidários. Leia a Revolta dos Macabeus, leia o livro de Macabeus que está na Bíblia Apócrifa. Você vai entender que ali houve muito sofrimento. A guerra começou com 800 pessoas. Depois eles foram mortos com requinte de crueldade, já perto do período de Herodes o Grande. Ou seja, tinha um Edumeu ali no poder da nação, naquela conjuntura. Então eles estavam o quê? Incomodados, no fundo da alma, porque eles estavam sendo dominados durante tantos anos por nações estrangeiras. E o anseio daquele povo, a cujo qual ouviu tanto falar da boca do Senhor Jesus a respeito do reino de Deus, pensou: esse reino só pode ser político. Esse reino só pode ser um reino militar. Esse Messias se assentará num trono, julgará as nações ali com vara de ferro, e nós seremos plenamente livres. Mas olha o que o texto diz. A pergunta é a seguinte: então será esse tempo, Senhor, que irá restaurar o reino a Israel? Será esse tempo, Deus? Só que Jesus, ele dá uma resposta. Versículo 7. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O que Jesus está nos ensinando aqui? É que não adianta esperar a restauração com uma data marcada. Se é antes da grande tribulação, se é depois da grande tribulação, se é amanhã, se é depois de amanhã, não compete a nós saber nem Cronos nem Kairos a respeito das coisas de Deus, porque Deus julgou por si mesmo, em sua soberania, controlar o tempo mediante a sua ciência. Sabe por quê? Porque a mente de Deus é insondável. Não há espaço na igreja, não há espaço no cristianismo para especulação espiritual de quando vai acontecer algo A, algo B, algo C. Então Jesus está corrigindo essa ideia deles. Se vocês acham que o reino de Deus é algo físico, vocês estão bem enganados. Vocês estão bem enganados. A escatologia de vocês está errada. Está precisando voltar para o seminário. Está precisando fazer um cursinho de novo. Está precisando lembrar de tudo que eu disse a vocês lá atrás. E por que eu estou pontuando isso, meus irmãos? Porque nós temos que perder essa ideia de que o reino de Deus ele se resume à minha igreja. A minha igreja ela não é um reino de Deus, é um treinamento para aquilo que é o reino de Deus real. A nossa igreja não é o reduto de única salvação do universo. A nossa igreja é um braço do reino de Deus que atua na terra. Então não há espaço para nós, meus queridos, para nós ficarmos especulando, perguntando: Jesus, quando que vai ser isso? Quando que vai ser aquilo? Pois Jesus corrige isso, porque o Pai fixou pela sua própria autoridade determinar os tempos que vão acontecer todas as coisas. Então parece longa demora, mas fica tranquilo que o Pai tem o tempo certo em suas mãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Mas como é que ainda, dentro desse assunto, a respeito da visão dos discípulos a respeito do reino, eles achavam que o reino era terreno. O reino não é terreno, mas o reino, ele é espiritual. O reino, ele é estabelecido no coração de pessoas. O reino, ele é estabelecido não nas câmaras de vereadores,
não no Senado Federal, não nas cadeiras dos presidentes da República, não nos reis dessa terra. O reino de Deus é estabelecido dentro do nosso coração. O reino de Deus é estabelecido quando um pecador se arrepende, quando ele é restaurado pelo Senhor Jesus. Aí está o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de mim e de você, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Mas, segundo lugar, eles estavam achando que o reino era regional. Então esse reino ele vai ser aqui. Não, Jesus vai corrigir isso. Jesus vai corrigir isso da seguinte maneira, dizendo para eles que eles deveriam ser testemunhas, tanto em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Se nós estamos com a ideia equivocada ainda de que o reino de Deus é o nosso bairro, essa palavra acaba com isso nessa hora. Nós devemos arregaçar as mangas, meus irmãos. Nós devemos arregaçar as mangas e cumprir o ídolo do Senhor Jesus, a fim de propagar o reino de Deus nessa terra. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão que o Senhor Jesus nos deu. Essa é a missão que nós devemos fazer. É essa a missão que vai apressar a vinda do nosso Senhor. Mas notem, meus irmãos, em terceiro lugar, que eles achavam que o reino era estático, ao invés de gradual. O reino de Deus ele é como uma semente de mostarda, ele vai crescendo. Ele não vai se estabelecendo com visível aparência. Ele não vai se estabelecendo por coisas que nós vamos fazendo, por estéticas que nós vamos colocando em nossos cultos. Não, o reino de Deus ele é algo que expande os horizontes. Ele ultrapassa alfândegas, ele ultrapassa fronteiras. O reino de Deus é muito maior do que nós podemos pensar, meus irmãos. Nós não temos ideia do que é o reino de Deus. Quando Paulo foi levado ao terceiro céu, ele disse, eu vi coisas que não me é lícito dizer, pois são coisas inefáveis. Ou seja, não tem nem palavra para dizer aquilo que viu. Essa é a grandeza do reino de Deus. Nós temos uma mentalidade muito pequena a respeito do que é o reino de Deus. Nós não esperamos nada do reino de Deus, a verdade é essa. Nós esperamos poucas coisas. Nós esperamos vir aqui num domingo, uma quarta-feira, ir embora e voltar na quarta-feira e no domingo. Mas Deus é um Deus que quebra todas as nossas objeções e supera todas as nossas expectativas. E o reino de Deus aumenta cada vez mais na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Porém, queridos, Jesus, eu pretendo ser breve hoje, Jesus, no versículo 8, que aqui é o versículo-chave desse texto, ele vai nos dizer algumas coisas. Primeiro, olhe comigo o versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeira coisa, receberão autoridade. Não se faz obra de Deus sem autoridade. Não se faz obra de Deus sem poder. Poder tem a ver com autoridade, e só tem autoridade com o poder do Espírito Santo. A autoridade não está em mim, numa posição que eu ocupo dentro da igreja, na posição que eu ocupo lá fora, mas a autoridade daquilo que eu estou falando com você hoje, ela provém unicamente do Espírito Santo de Deus, pois a palavra é de Deus. Então receber poder para cumprir aquilo que o Senhor Jesus quer, é o primordial na nossa caminhada de fé cristã. Por que nós não buscamos mais poder, meus irmãos? Porque nós temos vergonha. Porque nós muitas vezes temos medo de Deus. Mas esse Deus ainda quer encher a sua igreja de poder. Porque é necessário, porque precisa, porque assim cumpriremos a vontade do Senhor. Mas em segundo lugar, observe comigo, que eles receberão poder para quê? Para sair da especulação para o campo da ação. Sabe o que isso quer dizer? Há muita gente discutindo a obra, mas não tem gente fazendo a obra. A gente perde tempo discutindo a obra, discutindo muita doutrina, discutindo, não que isso seja ruim, não que seja ruim, porém quando nós nos apegamos demais, à teoria demais, ao pouco do agir, nós esquecemos o que é a obra de Deus.
E nós ficamos só no campo da especulação, que Jesus vai voltar tal dia, que o cara é calvinista, que o outro é arminiano, que o outro é isso, que o outro é aquilo, que fez a teologia com fulano de tal, que prega assim, que prega aquilo outro e tudo mais. Enquanto isso, o povo está padecendo lá fora. Enquanto nós aqui ajeitamos o auditório para embelezarmos com nossa teoria, com nossa eloquência, com nossa teologia, as pessoas estão morrendo. Estamos discutindo a obra de mais, fazendo a obra de menos. Precisamos sair do campo da especulação e ir para o campo da ação. Jesus dá poder para nós agirmos. Eu falei isso na segunda-feira de oração. Se aquela viúva não circunda aquele juiz, buscando a resposta pela sua causa, ela ia ficar do mesmo jeito. Mas o que Jesus está nos ensinando hoje é que se vocês vão receber poder de Deus, poder do Espírito Santo, vão receber virtude, a partir de hoje você vai ser diferente. É a partir de hoje, a mudança começa hoje. Quando o poder vier sobre você, a sua especulação vai dar campo para a ação. Louvado seja Deus. Mas ainda em terceiro lugar, receberão poder para quebrar paradigmas sociais. Olha aí que ele diz que nós seremos testemunhas em toda a Judéia e Samaria. E aí está dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Você sabe que o judeu não se dá com o samaritano. Você sabe que os samaritanos são os mistos, promovidos lá, e muitas vezes, pelo tal de Senaqueribe. E essa raça continuou ali, naquele campo dividido, e eles não se davam, tanto que eles tinham um monte diferente para adorar. O que Jesus está nos ensinando aqui? É que nós precisamos quebrar os paradigmas sociais para fazer a obra. Nós não devemos nos importar se é o rico, se é o milionário, se é o preto, se é o branco, se é o miserável, se é o morador de rua. Quem quer que seja, deve receber desse poder. Qualquer que seja, vai receber desse poder. O poder do Espírito Santo de Deus não encontra barreiras no coração de ninguém, não encontra barreiras sociais. O Espírito Santo de Deus pode quebrar todas essas coisas. Você já se perguntou, e às vezes eu me pergunto isso aí, e aquele dia que eu podia ter falado com um morador de rua sobre o Evangelho? Talvez eu tenha me sentido naquele momento melhor do que ele. Talvez você já fez isso também. Não, ando de carro para lá e para cá, né? Estou bem vestido, passo um bom perfume. Isso não merece não. Não, nós precisamos quebrar esses paradigmas. Nós precisamos ser a igreja do Senhor Jesus, que é aquele que comeu com os pecadores, aquele que comeu com os pobres, aquele que se assentou com as prostitutas, aquele que fez a obra, aquele que quebrou paradigmas, aquele que destruiu a religiosidade dos fariseus, mas fez a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Porém, meus irmãos, quarto lugar, nós receberemos poder para dar vida, se preciso for, por essa causa. Note que a palavra que está aí é testemunhas. Testemunha traduzido para o grego é martiria, que dá origem à nossa palavra mártir, que quer dizer morrer por uma causa. Sabe o que é isso? Ninguém dá a vida por uma mentira. Todos esses, meus irmãos, ou quase todos, exceto João, selaram seu testemunho de vida com Deus com a sua própria vida. Mas só fizeram isso porque receberam poder de Deus. Ninguém aqui entregará a vida pela causa do Senhor Jesus nessa terra, se não tiver poder do Espírito Santo atuando na nossa vida. Nós precisamos desse poder, porque se preciso for, nós daremos a vida pela causa do Evangelho, pois nós não temos a nossa vida por preciosa, antes que cumpramos a carreira que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Olha o que Paulo vai dizer lá em Filipenses, meus irmãos. Ele disse o seguinte, que se ele podia confiar no braço da carne, se outros podiam confiar no braço da carne, muito mais ele. Porque ele era o melhor de sua turma.
Ele conhecia a lei de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Ele conhecia tudo, falava várias línguas. Era zeloso na doutrina, fariseu de fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, na lei, irrepreensível. Mas como que ele termina essa frase? Mas eu tenho tudo isso como perda, porque ele precisa cumprir a carreira que foi dada pelo Senhor Jesus. Para receber poder, nós precisamos negar nós mesmos todos os dias. Todos os dias. Negar talvez o fato de você querer acessar aquele filme que não presta no celular, entrar em conversas que não deve, deixar de se assentar na roda dos escarnecedores, deixar a fofoca de lado, ler a Bíblia, botar o joelho no chão, orar, e aí sim, receber poder de Deus. Sem isso, o poder não vem. Sem isso, o poder não vem. Porém, meus irmãos, e eu vou terminando aqui, nas últimas implicações, no versículo 14, nós vamos entender que o poder do Espírito Santo, ele virá sobre nós como entendermos algumas coisas. Versículo 14, por favor. Primeiro ponto. Todos estes perseveravam. Primeira coisa, perseverança. A gente tem que perseverar em oração. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Orai sem cessar. Segundo, nós temos que buscar esse poder. Nós vamos receber esse poder com muita oração. Charles Spurgeon dizia o seguinte, quando foram perguntado a ele a respeito do sucesso do seu ministério, e ele disse: o sucesso do meu ministério provém de uma usina de poder que tem nessa igreja, todas as segundas-feiras à noite. E perguntaram a ele: que usina de poder é essa, Charles? Isso é uma reunião de oração. A usina de poder da igreja é a oração, irmãos. Nós não temos aonde buscar poder, a não ser através do joelho. Nós não temos como chegar ao lugar mais alto da nossa vida, que é aos pés de Jesus, a não ser descendo de joelho na presença dEle. É através da oração, essa usina de poder que move a igreja, porque todos eles estavam perseverando, unânimes, em oração. Olhem comigo, unânimes em oração, não unânimes se reunindo dia após dia, para comer, para bater papo, não, mas orando, buscando o poder de Deus, e esse poder veio sobre eles naquele dia, e eles falaram em várias línguas, pregaram o evangelho com autoridade. E se nós quisermos ser igual a essa igreja apostólica, nós precisamos buscar poder através da oração. Mas em último lugar, observe, na terceira parte desse versículo vai dizer que eles estavam com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Último ponto, eles estavam reunidos entre irmãos. Não se busca poder somente sozinho, porque Jesus prometeu poder à igreja, não a indivíduos separados uns dos outros. Nós precisamos promover a união na nossa igreja. Nós precisamos promover a comunhão entre os irmãos. Nós precisamos, irmãos, estar juntos. Nós precisamos nos reunir na oração na segunda-feira. Nós precisamos nos unir na escola bíblica, aprender do Senhor. Nós precisamos nos reunir nos cultos. Nós precisamos nos reunir depois dos cultos. Nós precisamos um do outro. E esse poder só virá quando a igreja entender que tem que buscar esse poder juntos. Essa mensagem não fala só de poder, fala também de união. A igreja do Senhor Jesus precisa estar unida para que o poder venha do Espírito Santo, do alto. E no capítulo 2 vai dizer que veio um som de um vento impetuoso, a qual sacudiu toda a casa e tomou todos eles. E eles falaram línguas como que de fogo, falando das maravilhas de Deus, e todos aqueles que passavam por eles ouviam das suas maravilhas, das maravilhas do reino de Deus.
em sua língua materna. Perguntaram a eles: o que está acontecendo? Devem estar bêbados? Não, Pedro se levanta e diz: não estão bêbados não, o que está acontecendo aqui é o que está escrito no profeta Joel: eis que será derramado o Espírito sobre toda a carne, e foi derramado, e Jesus ainda está derramando esse poder hoje. Esse poder está acessível, e nós precisamos desse poder. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Você precisa de poder do Espírito Santo? Eu preciso. Nós não devemos, meus irmãos, ter medo de Deus, medo de buscar esse poder. E também nós devemos não confundir poder com histeria, pois poder sem doutrina é fogo, mas se apaga rapidamente. Também doutrina sem poder é relacionamento estéril. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo, amém? Se você vai receber esse poder, levante as suas mãos como quem vai receber. Nós vamos orar juntos. Nós vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia na nossa vida, que Ele não olhe para os nossos pecados nesse momento, que Ele não olhe para as nossas falhas nesse momento, e que Ele nos encha de poder. Poder que vem do alto, poder que não vem de reuniões infrutíferas, de placas escritas avivamento para lá e para cá, não, mas poder que vem, que fica do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, a igreja está reunida na Tua presença, pedindo, Pai, dá-nos mais uma porção do Teu poder hoje, encha-nos, Deus, encha-nos, Senhor. Nós queremos ser cheios, nós queremos ser cheios do Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos ser cheios para pregar, cheios para ter autoridade, cheios, Deus, para fazer a obra, cheios para quebrar paradigmas, cheios para dar a nossa vida, se preciso for, por essa causa. Nos enche hoje, Espírito Santo de Deus, do Teu poder, da Tua virtude, para quebrar barreiras, para desarmar sofisma, para derrubar cadeias, Senhor, para libertar, para pregar a palavra, Deus, para oração, Deus, nós precisamos do poder do Senhor que vem do Espírito Santo. Louvamos ao Senhor, Deus, e pedimos que o Senhor nos acompanhe, Deus. Obrigado, Pai, muito obrigado, porque passamos um carnaval, mas nós não passamos na folia, nós passamos na Tua presença. Nós não passamos, Deus, nos rendendo ao braço da carne, nós não passamos, Deus, nos colocando debaixo da Tua forte e potente mão, Deus. Louvado seja Deus, abençoa cada irmão aqui, Deus, e que se há poder, Pai, encha cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Se é aquele que veio fraco aqui hoje espiritualmente, Deus, o Senhor vai enchê-lo hoje, eu tenho certeza, Deus, em nome de Jesus, eu creio nisso, Deus, eu creio nisso, Deus, eu tenho pedido por isso, o Senhor sabe, Deus, dá poder, Senhor, para a Tua igreja, em nome de Jesus. Dá poder, Senhor, para a Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.